O tempo é um fator inexorável em nossa existência. Podemos lutar contra ele, tentar torná-lo mais produtivo, ou apenas reclamar que os dias, horas, minutos e segundos estão passando cada vez mais rápido. Mas o fato é que a passagem do tempo não só é inevitável, como irá trazer consequências, sejam elas positivas ou negativas. De um lado, o tempo auxilia em nosso amadurecimento, a formar o nosso caráter e até mudar nossos pontos de vista, que antes pareciam tão intangíveis, mas que com os anos se tornam mais maleáveis e passíveis de modificação. Do outro, a passagem do tempo revela a finitude das coisas, as tornando frágeis e obsoletas aos tempos modernos que, graças às novas tecnologias nos mais diversos setores, muitas vezes exigem adequações a uma realidade em constante transformação. Por ser um fenômeno que atinge democraticamente a tudo e todos, trazer uma discussão sobre o tempo para o cinema, essa que é uma das manifestações de arte mais idolatradas e lucrativas dos últimos anos, não só é um exercício pertinente, como também nos ajuda a entender por que algumas obras se tornam ainda mais apreciadas ao longo do tempo, enquanto outras têm seus pontos negativos mais evidenciados, caindo assim no esquecimento, ou mesmo na infâmia. Direcionando esse debate para o primeiro caso, temos títulos que, em sua época, não tiveram o devido reconhecimento, e até mesmo foram negligenciados por não se adequarem às preferências e valores daquele momento, mas que com o passar dos anos, foram acolhidos por novos e velhos públicos, que, afetados pela maturidade decorrente da idade e das novas tendências de sociedade, se tornaram capazes de reconhecer as reais virtudes que esses filmes detinham. A título de exemplo, temos obras como Blade Runner, O Caçador de Androides, O Iluminado, Scarface, Clube da Luta e muitos outros que, hoje, são alçados ao patamar de obras-primas. Outros exemplos mais recentes são a trilogia prequel de Star Wars e as sequências do clássico Matrix, Reloaded e Revolutions. Enquanto os episódios 1, 2 e 3 estão sendo revisitados sob o olhar da nostalgia e da imparcialidade, conseguindo assim balancear melhor a sua quantidade de admiradores e detratores, a segunda e a terceira parte da até então trilogia de Matrix tem tido uma recepção mais calorosa do público e da crítica. Apesar de suas tramas verborrágicas e prolixas, e da sua dependência a efeitos visuais e que certamente não causarão o mesmo impacto do filme original, a apreciação para com Reloaded e Revolutions veio após inúmeras revistas dos fãs e suas contribuições com teorias, explicações e interpretações sobre os mistérios daquele universo, criado pela Wachowski. No entanto, mesmo com o ano de 2003, rendendo inúmeros projetos da saga, desde animações, quadrinhos e videogames, após 2009, não tivemos mais nada com a assinatura Matrix, dando a impressão de oportunidade desperdiçada para uma franquia com tanto potencial. Entre rumores sobre o retorno da saga aos cinemas, como um filme prequel sobre Morpheus e até mesmo alegações das diretoras de que não teria um quarto filme, nos deparamos com uma realidade em que Matrix 4 não só é real, como já se passaram mais de 6 meses desde o seu lançamento, que não teve nem de longe o impacto esperado. Lançado simultaneamente nos cinemas e no streaming da HBO Max, Matrix Resurrections trouxe opiniões bastante divisivas entre o público e a crítica, pois se tratava de um novo filme que foi diferente de tudo que imaginava, tanto para bem quanto para mal. Em meio às polêmicas da produção, ao material de marketing modesto e às prévias que revelaram um pouco ou quase nada, o filme despertou um hype que, em seu lançamento, parece não ter sido justificado, tampouco atingindo as expectativas dos fãs. Mas, com esse mesmo hype já tendo sido minguado ao longo dos meses desde sua estreia, e com os principais pontos da trama e a história da produção esclarecidas, esse parece ser o momento inicial para rever o filme sob um olhar mais imparcial e criterioso, analisando a obra sobre o que ela é e não pelo que deveria ter sido. Dito isso, assistir Matrix Resurrections hoje o torna o melhor filme ou não? Trata-se de uma pergunta capciosa e que, obviamente, irá depender de critérios objetivos e subjetivos adotado por cada espectador. Ainda assim, é interessante notar que o novo filme, mais do que um veículo para trazer novos e velhos personagens de volta, parece ser mais preocupado em contar uma história metalinguística sobre o cinema recente do que contar uma história dentro daquele universo. Em entrevistas recentes, a diretora Lana Wachowski afirmou que esse não seria o início de uma nova trilogia, mas que Resurrections foi uma maneira de lidar com a morte de seus pais, através do retorno dos dois personagens centrais da trama, Neo e Trinity.
Porém, o que o quarto episódio parece tomar como alicerce para sua trama é um ímpeto provocativo e insolente contra a tendência do cinema atual em fazer sequências, remakes e reboots. Contra a Warner Bros. Por insistir na continuidade da franquia e até mesmo contra os fãs que pediram por mais filmes. Não à toa, temos diálogos metalinguísticos entre Neil e o novo Smith sobre a Warner Bros. Providenciar o lançamento de um quarto episódio, que aqui seria de um videogame homônimo, e que mesmo que os criadores originais não retornem, seria feito assim mesmo. Outra cena que destaca essa postura dos realizadores está no personagem de Merovingio, que existe única e exclusivamente para proferir as palavras não ditas por Lana Wachowski, sobre como na época da trilogia, os estúdios eram mais ousados e buscavam ideias originais, ao invés de repetir fórmulas de sucesso já exauridas. Tais argumentos têm a sua validade, mas ainda que fossem feitos em um período próximo ao fim da trilogia, já soariam datados, visto que a própria diretora parece se ater à sua insatisfação com a produção de um novo filme. Tal como uma criança birrenta ou um adolescente revoltado, mas não oferece qualquer solução ou alternativa para mudar esse quadro ou tornar o cinema melhor, por assim dizer, tal como havia feito com o primeiro Matrix há 22 anos atrás. Prova disso está na execução da obra, que carece de qualquer ousadia ou inovação ao longo de quase 2 horas e meia. Se anteriormente as cenas de ação se destacavam por coreografias inventivas, uma câmera participativa e não intrusiva, e uma montagem que permitia a sua total compreensão pelo público, aqui temos presentes alguns dos maiores cacoetes do cinema de ação, como câmera tremida e excesso de cortes para esconder a deficiência criativa dos embates e a falta de proficiência dos atores com artes marciais. Outro problema na execução está nas escolhas visuais e sonoras do novo título, que perdem toda a identidade criada nos filmes anteriores, e em troca, fornece cenários repetitivos, um trabalho de fotografia com um jogo de cores e ângulos de câmera genéricos, além de uma trilha sonora que só se faz presente quando tenta emular o estilo característico de Don Davis e Juno Rector. Quanto aos efeitos visuais, que se tornou um dos principais elementos a tornar Matrix um divisor de águas no cinema, seria difícil criar algo realmente impactante nos dias atuais, onde a grande maioria dos blockbusters consegue entregar resultados beirando o realismo. Mas até esses são prejudicados pela abordagem desinteressada e provocativa da realizadora nesse quarto episódio. Não há exemplo melhor disso do que no uso do bullet time, algo que encantou o público e serviu de inspiração para diversas obras posteriores, mas que aqui se torna mais um motivo para piadas e provocações vazias, como vemos na cena em que o efeito é mencionado na reunião para o novo jogo, e toda a sequência expositiva do analista explicando o seu plano, que servem apenas para banalizar algo que havia se tornado tão icônico na franquia. Por fim, vemos que essa necessidade do autoquestionamento sobre a necessidade de fazer um novo filme se estende para a trama e para os personagens, sobretudo aos rostos clássicos. Se antes, a trilogia discutia sobre filosofia, tecnologia, política, guerra, relações humanas, o poder da escolha, inteligência artificial e tantas outras temáticas relevantes, aqui somos apresentados a um roteiro simplista sobre um romance e uma missão de resgate, que mais parece ter saído de uma fanfic voltada a trazer Neo e Trinity de volta à vida. E falando neles, é uma pena ver os atores consagrados pela trilogia, como Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, se limitando a repetir os mesmos trejeitos de seus personagens, e em alguns casos, até com elementos característicos sendo removidos, sobretudo de Neo, que conseguia engajar o público com as suas novas habilidades adquiridas, mas que tem boa parte delas removidas pelo intuito do humor, como na cena em que não consegue voar para escapar do enxame de bots. Ao menos, pode-se dizer que os atores ausentes como Hugo Weaving e Lawrence Fishburne tiveram mais sorte, pois seus talentos de interpretação não foram desperdiçados nessa nova abordagem do filme, embora o mesmo não possa ser dito dos seus personagens, irreconhecíveis não apenas em visual, mas também em personalidade. O agente Smith se resume a repetir frases do filme anterior e admirar a sua nova aparência no espelho, enquanto o novo Morpheus é um veículo de exposição que, seguindo o estilo metalinguístico e provocativo do enredo, se limita a repetir as frases do personagem clássico através do escárnio e do deboche.
Infelizmente, o que se pode tirar de Matrix Resurrections após o hype é que se trata de uma obra mal intencionada, e que a todo momento busca questionar a si própria e levar o público a se perguntar sobre a sua existência e relevância, numa vã tentativa de acusar a limitação criativa do cinema atual, através de recursos que hoje não causam o mesmo impacto, como a metalinguagem, o sarcasmo e o deboche autoconsciente. Em contrapartida, o longa oferece pouco ou quase nada para compensar o público que aguardou ansiosamente por um novo filme, ou mesmo para os cínicos que desejavam trazer o cinema de volta para um período mais autoral e que primava por novos objetivos, visto que não traz qualquer solução para o suposto problema, tornando assim toda essa crítica em algo superficial e esquecível ao fechar as cortinas. A cereja do bolo vem na cena pós-créditos, que, em tese, seria uma tentativa de criticar tal prática dos filmes recentes em deixar ganchos para continuações, mas que se mostra ainda mais defasada pela objetividade em citar gatos como forma de atrair o público, algo que o YouTube já fazia em meados dos anos 2000. É uma pena que, diferente de outros títulos que ganharam reconhecimento por suas virtudes anos depois, incluindo as sequências anteriores Reloaded e Revolution, com Matrix Resurrections, as suas fragilidades só se tornam ainda mais aparentes apenas 6 meses depois do seu lançamento, e o que parece é que isso não irá mudar daqui 6 anos. Temos aqui um exemplo de obra que, pelas intenções questionáveis de seus realizadores, só existiu para o momento, mas não para a eternidade.